A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus. Mais uma madrugada de oração, de jejum, né? E leitura da sua santa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus no capítulo 9, né, do Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Bendito seja o nome do Senhor, né, que Deus, através da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor, né, nos alcance a minha vida, a nossa família, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. O título diz assim, Jesus cura um paralítico, né? Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa, e quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Bendito seja o nome do Senhor, né? Nesta palavra nós vemos, né, a fé, né? A palavra de Deus nos ensina no capítulo 11 de aos Hebreus, né? O escritor escrevendo, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é pela fé, né, que nós se chegamos a Deus, né, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? É pela fé que nós, em Deus, que nós se esforçamos, né, para temer ao Senhor, para guardar os mandamentos do Senhor. Confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, né? Adoramos a Cristo Jesus pela fé, né? Pela fé. E pela fé o Senhor curou aquele paralítico, né? Diz a palavra aqui que Jesus já conhecia, já sabia dos pensamentos deles, né? Por quê? Porque ali Jesus estava como Deus, né? Como Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, né? Porque o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele tinha as duas naturezas, né? A humana e a divina, né? Como homem, ele teve fome, né? Mas como Deus, ele deu de comer a quase 5.000 pessoas, né? Quando orou e apresentou a Deus aqueles 3 pães e 5 peixinhos, né? E orou ao Senhor, diz a palavra do Senhor, né? Ele apresentou a Deus, deu graças a Deus
e abençoou e multiplicou aqueles 5 pães e 3 peixinhos e alimentou quase 5.000 pessoas, né? E diz a palavra que ainda sobrou, né? A multiplicação, né? A bênção de Deus, o milagre de Deus. E foi assim pela fé que Jesus curou, né? Tanto ele curou aquele paralítico, né? Restaurando a saúde dele, como também ele o perdoou pelos seus pecados, né? Porque nós sabemos que só Deus tem poder, só Jesus tem poder para perdoar pecados, né? E nós somos pecadores, né? Porque nascemos já com a semente do pecado em nós, né? Então, para mim e para você vencer a natureza pecaminosa, nós temos que estar diariamente, constantemente, buscando a presença de Deus, né? Em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, ocupando a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor faça morada em nós e nós possamos ser cheios da sua presença, cheios do seu Espírito, cheio do seu amor, da sua misericórdia, da sua sabedoria, né? Então, como é importante, meu amigo, meu irmão, você crer em Deus. Nós não vemos Deus, como também não vemos o vento, né? Mas sentimos Deus, sentimos a presença do Espírito Santo conosco. E como assim nós sentimos também o vento, né? Assim é a presença de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, abençoando o trabalho das nossas mãos, prosperando, né? Abençoando a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos como seres humanos que estamos aqui em cima do pó dessa terra, mas também temos que ter a nossa vida espiritual com Deus, né? Em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus, né? Se envolver, tirar, né, horas, minutos, segundos da nossa vida para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 9 ele diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de imposto chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde encontrou Jesus e estava jantando na casa de Mateus, e muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui nós vemos Jesus falando, né, a respeito da libertação, da salvação da vida humana, né? Porque onde muitos dizem que não há mais jeito na vida daquela criatura, daquela pessoa que talvez se encontra, né, no vício,
se encontra distante de Deus, nas drogas, no crime, né? Levam a vida, né, sem Deus, sem temor a Deus, uma vida entregue aos prazeres da carne, né, às armadilhas e do mundão aí fora. Mateus, ele era um homem cobrador de impostos, que naquela época eles eram mal vistos, né? Mas Jesus chegou ali onde ele estava, o chamou, né, o abençoou, o libertou, o salvou, e agora ele era um homem salvo, liberto na pessoa de Cristo, né? E passou a ser um discípulo do Senhor Jesus, um apóstolo de Cristo, né? Como também os fariseus, que eram os religiosos da época, né? Porque eles viviam de uma religiosidade tão grande que aparentemente eles menosprezavam, né, aqueles que viviam, né, distante das suas religiões, da prática da religiosidade. E Jesus, quando chegou e abençoou Mateus e todos os outros cobradores de impostos daquela época, né, sentou com Jesus à mesa para comer com Cristo, com o Senhor Jesus, o Salvador, eles começaram a criticar Jesus, né? A apontar Jesus, porque estava sentando ali com os comedores, com os cobradores de impostos. E o Senhor Jesus falou para eles, né, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, né? A gente só vai a um médico, né, procura o médico quando nós estamos sentindo alguns sintomas de doença, né? Da doença. E Cristo Jesus, ele é o médico dos médicos. O médico que cura a pior doença que um ser humano pode ter, que é a doença do pecado, né? A chaga maligna que começa da planta do pé ao alto da cabeça, diz a palavra de Deus, o profeta Isaías escrevendo, né? E só o sangue de Jesus é quem nos liberta dos vícios, da vida errada, né? Da vida distante de Deus. Enquanto uns ali se achavam santo demais e apontavam a Jesus porque estava à mesa com os cobradores de impostos, outros suplicaram o perdão dele, né? A misericórdia do Senhor Jesus sobre a vida deles. E hoje não é diferente, meu amigo, meu irmão. Enquanto muitos correm para os braços do Senhor Jesus, se arrependendo, né, da vida errada, do prazer da carne, do mundão aí fora, do pecado, da prática voluntária da maldade, do pecado, outros zombam, né, criticam, né, quando aquela pessoa um dia que vivia numa vida distante de Deus, agora ela se arrependeu, Jesus chamou ela, o Espírito Santo, né? Ela se arrepende, ela muda, né? Ela agora é uma pessoa de caráter, há uma mudança para melhor na vida daquela pessoa quando ela entrega a vida dela para Jesus. Muitos vão zombar, criticar, né? Olha, fulano fazia isso e aquilo outro, hoje diz que é crente, que é salvo, né? Mas o importante, meu amigo, é agradar a Deus. Pedro falou esta palavra diante do rei, né? Do rei Herodes. Ele disse que o que importava era agradar a Deus e não os homens, né? Então há momentos na nossa vida que o que importa, meu amigo, meu irmão, é nós agradar a Deus, é nós se esforçar para temer ao Senhor, para agradar ao Senhor. Ou você tem agradado mais aos homens do que ao próprio Deus, né? De que é o próprio Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso Deus de Israel, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesta madrugada, que o Senhor Jesus lhe alcance, o Espírito Santo de Deus nos alcance, nos libertando, nos salvando, nos abençoando, prosperando a nossa vida, a nossa família, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor lhe alcance, abra seu entendimento, né?
que nós possamos reconhecer que sem Deus, sem Jesus, nada nós somos e precisamos do Senhor conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida que Ele nos dá em cima dessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos agora orar ao Senhor nesta madrugada, clamar a Deus, pedir a Deus a sua proteção, a sua salvação, que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele há. Deus Criador do universo, da humanidade, Criador de todas as coisas. Pai, assim como o Senhor curou aquele paralítico, assim como o Senhor salvou Mateus, libertou ele, Pai, fez dele um apóstolo do Senhor. Senhor, nos perdoa nesta madrugada pelos nossos muitos pecados diante dos teus olhos santos, Senhor. Pelas nossas muitas falhas, fraquezas, meu Deus. Pai, põe temor e tremor no nosso coração, fidelidade ao Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a vencer os dias maus, os dias difíceis que muitas vezes nos sobrevêm. Nos dá sabedoria do alto, Pai, do Pai das luzes. Ilumina nossa mente, nosso coração, nossos caminhos na Tua presença com temor e tremor ao Senhor. Pai, eu apresento a Ti nesta madrugada a minha vida, a vida da minha esposa, a minha família, a família dela. Deus, cada familiar que o Senhor salve, liberte, livre de todo mal. Oro também pelos amigos, pelos familiares, meu Deus, pelos irmãos, pelos seus familiares. Que o Senhor os salve, os liberte de todo mal. Que o Senhor opere o milagre, Pai, na vida de cada um deles. O milagre, o principal milagre, meu Deus, que é o milagre da salvação. Senhor, abençoe e salva essa família, este amigo. Senhor, em nome de Jesus, restaure a saúde, Pai, daquele que se encontra enfermo, doente, depressivo, com insônia, depressão, meu Deus, síndrome do pânico, ansiedade, aquele que se encontra nos vícios, Pai, e não tem forças para largar mais os vícios. Só o Senhor, meu Deus, tem poder para fazer milagre, para transformar as vidas, restaurar o casamento, restaurar a saúde, restaurar a alegria, o prazer de viver desta criatura, Pai. Pai, eu apresento ao Senhor aqueles que se encontram encarcerados. Pai, muitos que lá estão cometeram crimes, erros, mas, Senhor, Tu és um Deus que transforma, que liberta, que restaura aqueles que verdadeiramente Te querem como Salvador das suas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda, Senhor, aquele que se encontra aflito, desesperado, humilhado, no fundo do poço, endividado, Senhor. Meu Deus, aquele que se encontra na mão dos agiotas, sendo ameaçado, humilhado, Senhor, envergonhado. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, liberta, abra as portas, Senhor. Senhor, oro também, meu Deus, pela nação, pelo Brasil. Apresento o Brasil, Senhor, como diz a Tua palavra. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, tenha misericórdia do Brasil, do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos, aqueles que fazem a Tua obra, aqueles que verdadeiramente, ó Pai, com temor e tremor, levam a Tua palavra ao necessitado, ao aflito, ao desesperado, meu Deus. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e entregamos em Tuas mãos esta causa, nossa vida, nossa família. Oramos pela empresa onde trabalhamos. Apresento ao Senhor ali, meu Deus, os diretores, seus familiares, que o Senhor os abençoe. Guarde livre de todo mal, de sabedoria, meu Deus. Pai, oramos também por cada funcionário ali. Abençoe o trabalho das nossas mãos, prospere. Abençoe os clientes, Pai. Via multidões, traz, Pai, prospera, multiplica
Em nome do Senhor Jesus, clientes do bem, famílias do bem. Meu Deus, abençoe ricamente, Pai. Pai, entregamos em Tuas mãos nesta madrugada esta causa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Graças Te damos, Senhor, pelo dia que já se passou, por este novo dia que se inicia, Pai. Entregamos em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha esposa, a minha família, família da Tua serva, família dos amigos, parentes. Oro por todos eles, Pai. O Senhor que é o Deus onisciente, que sabe o que cada um, meu Deus, está precisando na sua vida, na sua família, necessitado. O Senhor que é onipresente, que está presente, Pai, em todos os lugares onde é invocado e adorado o Teu nome. Pai, é no nome de Jesus que nós entregamos a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo, meu irmão, a sua família, a sua casa. Que os anjos do Senhor nos guardem, nos livre de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família, agora e sempre. Amém. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai dar um like, né, um gostei, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos e familiares. Vai se inscrever no nosso canal, né? Em nome de Jesus. Todas as madrugadas, a partir de meia-noite, quando o Senhor nos proporcionar este momento, estaremos aqui, né, orando, clamando, lendo a palavra de Deus, né, buscando a presença do Senhor, pois o Senhor Jesus diz na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então, pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, o mais importante para mim, para você, meu querido, é a nossa salvação eterna. É a nossa paz em Cristo Jesus, nosso Salvador. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus abençoará todas as outras coisas. Amém? Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, uma semana abençoada em nome de Jesus.